Dom Pedro II, o Magnânimo, último imperador do Brasil. Dom Pedro II, nome completo: Dom Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Foi o segundo e último imperador do Brasil, reinando por 58 anos. Conhecido como o Magnânimo, Dom Pedro II teve um papel crucial na consolidação da monarquia no Brasil e no desenvolvimento do país. Seu reinado foi marcado por modernização, estabilidade política e avanços científicos e culturais que moldaram o Brasil como uma potência emergente no cenário internacional. Infância e ascensão ao trono. Dom Pedro II era filho do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Maria Leopoldina da Áustria. Neto de João VI de Portugal, pertencia à Casa de Bragança, uma das mais tradicionais da Europa. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 1 ano de idade, vítima de complicações no parto de um filho natimorto. Seu pai, pressionado por crises políticas e militares, abdicou ao trono em 7 de abril de 1831 e retornou a Portugal, deixando o jovem herdeiro sob a tutela de regentes. O período regencial foi conturbado, marcado por revoltas internas como a Cabanagem, Pará, a Revolta Farroupilha, Sul, a Sabinada, Bahia e a Balaiada, Maranhão. Para garantir maior estabilidade, os políticos da época anteciparam a maioridade de Dom Pedro II aos 14 anos, em 23 de julho de 1840, no evento conhecido como Golpe da Maioridade. Durante sua infância e juventude, Dom Pedro II recebeu uma educação excepcional, com professores renomados como o cientista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius, o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen e o linguista Domingos José Gonçalves de Magalhães. Estudou línguas como latim, francês, alemão, inglês e tupi-guarani, além de matemática, filosofia, história e administração. O governo de Dom Pedro II. Durante seu longo reinado, Dom Pedro II consolidou o Brasil como uma nação forte e respeitada internacionalmente. Seu governo foi marcado por 3 principais aspectos: estabilidade política, crescimento econômico e modernização do país. Estabilidade política e monarquia constitucional. Dom Pedro II governou dentro dos moldes da monarquia parlamentar constitucional, na qual o imperador desempenhava papel moderador entre os partidos conservador e liberal. Ele buscou neutralidade nas disputas políticas, garantindo equilíbrio e continuidade administrativa. Durante seu reinado, o Brasil evitou as guerras civis e fragmentações que marcaram os países vizinhos da América Latina. Expansão territorial e conflitos militares. O Brasil, sob Dom Pedro II, venceu 3 importantes conflitos internacionais. Guerra do Prata, de 1851 a 1852, o Brasil interveio na Argentina para combater Juan Manuel de Rosas, garantindo o equilíbrio de forças na região do Prata. Guerra do Uruguai, de 1864 a 1865, o Brasil interveio para depor o presidente uruguaio Atanásio Aguirre, estabelecendo um governo mais alinhado aos seus interesses. Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, o maior conflito da história do Brasil, no qual o país, ao lado de Argentina e Uruguai, derrotou o Paraguai de Solano Lopes. Com essas vitórias, o Brasil se consolidou como a principal potência da América do Sul. Desenvolvimento cultural e científico. Dom Pedro II foi um grande incentivador da educação, da cultura e das ciências. Patrocinou instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Academia Imperial de Belas Artes. Era um apaixonado por tecnologia, tendo sido um dos primeiros a apoiar invenções como o telefone de Graham Bell. Seu interesse pela ciência e pela literatura o levou a estabelecer amizade com figuras como Charles Darwin, Victor Hugo, Louis Pasteur e Henry Wadsworth Longfellow. Dom Pedro II também se preocupava com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, incentivando pesquisas na área da botânica e da geologia. A queda da monarquia e o exílio. Apesar de seu prestígio, Dom Pedro II viu a monarquia perder apoio nas últimas décadas de seu reinado. A abolição da escravidão em 1888, com a Lei Áurea assinada por sua filha, a princesa Isabel, alienou os latifundiários, que passaram a apoiar o movimento republicano. O descontentamento crescente culminou na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II, fiel aos seus princípios democráticos, não resistiu ao golpe e aceitou pacificamente sua destituição. Exilado na Europa, viveu seus últimos anos em Paris, onde faleceu em 5 de dezembro de 1891. Seu corpo foi transferido para o Brasil décadas depois, sendo recebido com grandes honras e homenagens. Legado. Dom Pedro II é lembrado como um dos maiores estadistas da história do Brasil. Seu reinado foi marcado pelo avanço institucional,
estabilidade política e pelo compromisso com o progresso. Sua dedicação ao conhecimento e à ciência fez dele uma figura admirada em todo o mundo. Seu legado permanece vivo na história brasileira, sendo reconhecido até hoje como um monarca culto, justo e progressista.